O que significa ter Júpiter na quinta casa? O que significa eu ter Câncer com um planeta Vênus nele, um Júpiter? Olá, pessoal. Vamos a mais um vídeo de astrologia e, particularmente, explicando como eu faço a leitura do mapa natal transdimensional. Quando eu comecei estudando astrologia, né, eu comecei pela astrologia tradicional ocidental, que vem pelos árabes, né, que tem ali também conteúdos da Babilônia que eles pegaram, do Egito, alguma coisa. Então, você traçava uma carta natal e já tinha que ver uma série de questões. Primeiro, que as casas, né, podem não estar iguais. O que significa isso? Né? O que isso tem a ver com a astronomia? Tudo. Quando você nasce no horizonte, no zênite, está passando constelações, mesmo durante o dia, porque você não está vendo porque tem sol. Mas depois à noite você consegue ver. Se você apontar hoje, tem muito mais facilidade, tem aplicativos. Se você apontar para o céu, né, faz a bússola, ele pega a tua localização e você vai apontar justamente para aquela linha. Ela marca, né, o programa já marca o zênite. E você vai ver que, vamos dizer que Escorpião esteja bem no horizonte nascendo, mas não está totalmente. Então, você já pega só uma pequena influência. E de acordo com essa movimentação, né, essa casa pode englobar todo o signo de Escorpião, pode ultrapassar. Então, nós temos cálculos diferenciados. Existem mapas em que o signo e o seu correlato, sempre, porque é sempre dois, as primeiras 6 casas são rebatidas em valores nas outras 6 casas, de cima, que seria da 7 até a 12, sempre no nível pessoal e o nível mais social e coletivo, recebendo influências, né, do coletivo e da sua época, do seu contexto, mas que também tem uma influência sobre você. Então, essas casas vão dar a dimensão de cada área da sua vida. Um mapa feito pelo computador, que as pessoas têm aí, fácil, é como se fosse só para você ter uma vaga ideia. Não é um horóscopo, que é ridículo, né, que todo mundo é igual. Uma pessoa de câncer, ela pode ter o câncer na última casa, na sexta casa, né, o sol. Mas e o ascendente dela? Já disse que há cancerianos diferentes, como há virginianos diferentes, escorpiões diferentes. Ah, todo escorpião é vingativo. Nem sempre, vai depender onde está o signo, o escorpião dele, onde está o sol dele. Então, alguns sites, como o pessoal gosta muito da Astrolink, né, Astrocenter, Personário, umas coisas assim, eles te dão linhas gerais. Linhas gerais. A leitura que eu proponho, ela vai muito além de linhas gerais. E mesmo considerando essa primeira leitura que eu comecei a fazer quando eu era bem nova, eu comecei a estudar bem cedo astrologia, ela me dá um transpessoal, já me dá uma visão um pouco diferenciada. Porque quando eu montava a mapa, eu já via essas diferenças de casa, eu já via a posição de Sol, eu via todos os planetas que estavam retrógrados. O que que é um planeta retrógrado? Ele está voltando para trás? Ele freava e voltava para trás? Não. São as voltinhas que eles dão em torno da própria órbita e que, em relação à Terra, uns ficam maiores, outros menores, duram mais tempo ou menos tempo, de acordo, claro, com o tamanho do planeta, sua órbita, etc. Velocidade, porque apesar de ter esse equilíbrio no universo, não vamos confundir equilíbrio
com igual. O equilíbrio não é uma coisa que é igual à outra. Equilíbrio é algo que mantém uma sintonia fina, um equilíbrio, certo? Então, planetas grandes, que estão em relação a planetas menores, a pequenos satélites, e que tudo está em equilíbrio. Quem exerce mais força? Né? A Lua, a Terra. Vênus com a Terra ou a Lua que exerce? É pela proximidade? E Júpiter? Qual a influência que tem em nós? E as luas de Júpiter? Né? Então, essas configurações que são já eletromagnéticas, já comprovadas pela astronomia e pela ciência, pela física, existe uma corrente eletromagnética que mantém em perfeita sintonia Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Lua, esses 6 astros, né, estão em comum acordo que é possível, né, e já tem ciência sendo feita, inclusive divulgada pelo YouTube, de que eu posso prever terremotos, né, abalos sísmicos em geral, de tsunamis, terremotos e atividade vulcânica através do posicionamento desses planetas, que nada mais é do que a gente vê como oposições, quadraturas, trígonos dentro do mapa. O que a gente faz é fazer um rebatimento da terceira dimensão para o plano, para a segunda dimensão, que é um trabalho de descritiva bem simples. Quem entende aí de matemática vai saber o que eu estou falando. Né? Então, você rebate o 3D para o plano, como você poderia pegar um plano e fazer a figura em 3D. Então, a astrologia é esse rebatimento e vendo as interações ali. Então, assim como uma pessoa mede em astronomia e passa para um plano também, eles também passam para o plano e falam, isso aqui faz um ângulo reto. O que, que é um ângulo reto? É uma quadratura, porque me forma o que a gente chama de quadrado, na verdade, um ângulo reto. Eu tenho uma oposição, uma paralela. Eles falam, está em linha reta, né? Uma paralela, então, uma oposição. Eu tenho uma conjunção, como é muito comum a gente ver hoje, uma conjunção. O que que é uma conjunção? Quando todos estão no mesmo quadrante, né, perto um do outro, alinhados pelo zênite. Isso é um alinhamento. Então, eu tenho que entender que não é tão diferente. Agora, a significação que a astronomia dá aos eventos é um, e nós da astrologia estamos dando um significado para você, pessoal. Então, eu não faço um mapa, você tem um Sol em Câncer, um ascendente em Virgem, um planeta tal, significa isso, isso, isso. Isso é bobo, gente, isso é banal, isso o computador faz. Porque se eu tenho planetas retrógrados, se esses planetas retrógrados são pessoais, o que que eles vão significar? O que que é um Vênus retrógrado, um Mercúrio retrógrado, né? É Mercúrio, Vênus e Marte, que são os pessoais. E os outros, Júpiter, Urano, Netuno, né? Saturno, Plutão, também retrógrados. Vai trazer lembranças kármicas, mas todos eles? Não. Os planetas que trazem essas indicações, Saturno todo mundo conhece. Por quê? É como se ele estivesse dizendo para você que tem um tempo, não é à toa que se chama Saturno, está ligado a Cronos, a tempo. Essas analogias são a posteriori. Houve observações, 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 e pela tradição, então se encontrou um símbolo, um nome, para denominar aquele evento. Plutão, que foi descoberto depois, também traz isso. Ele também traz algo. Porque a partir do momento que se tomou consciência de mais um planeta, é mais uma esfera de complexidade que a humanidade passou a adquirir. Por tradição, nós tínhamos somente até Saturno. Você vai ver nos livros antigos, né? Quando eu falo antigos, Paracelso, Lamel, o pessoal que lidava com magia, com alquimia, astrologia, porque a magia precisa ir muito de astrologia
por isso que eu digo que o pessoal fica fazendo feitiçaria, a magia mesmo elemental, feita, né, com consciência para alterar coisas positivas para você, por favor, nada de negativo. Eu preciso de conjunções específicas, de posicionamentos específicos de Lua, Vênus, Marte, né, Mercúrio e o Sol. Por quê? Porque eu vou trazer dos elementos pessoais, das forças pessoais para mim. Mas não vamos falar de magia, vamos falar de astrologia. E quando a pessoa me pergunta qual o significado de um planeta num signo, o que que significa Vênus em Câncer? A rigor, nada. Por quê? Que câncer é este? Vênus com o Sol em Câncer? Vênus em Câncer, numa casa 10, numa casa 9, impedida, suprimida, numa casa 5, reduzida. Veja, a arte de ser astrólogo é uma arte. É conseguir fazer um texto, uma leitura, uma narrativa que dê conta de diversas inferências. E geralmente eu faço em 2 momentos, uma leitura bem complexa, transpessoal, que não se trata de falar, porque você tem um Júpiter aqui, porque você tem isso aqui, aqui, porque muitas vezes parece contraditório, o que não é contraditório, mas pode ser tenso e dialético, ou dicotômico, se vocês quiserem. Então, a pessoa que tem um Sol numa casa 7, geralmente vai ser uma pessoa que vai trazer uma oposição de posicionamento dentro de si para harmonizar, não para desequilibrar, não para virar um bipolar. A bipolaridade só ocorre, como o pessoal anda dizendo, né, que seria um traço da personalidade, essa bipolaridade só ocorre quando a pessoa não sabe lidar com esses opostos, com essas forças opostas, tem que equilibrar. É como se ela tivesse calor e frio, né, e ela tivesse que colocar um morno aí. E é remédio que faz isso? Claro que não. É consciência, né, autoconhecimento, consciência de si para atuar na sua própria vida e perceber que ela tem uma tendência, porque também não fica para sempre isso, uma tendência de tempos em tempos a estar um pouco mais nesta polaridade. Por quê? Num primeiro momento, no ano seguinte, essa polaridade já começa a se desfazer para retornar tempos depois, com todo esse aprendizado adiante, para ver se ela conseguiu resolver. Porque, além de ler este mapa, no momento do nascimento, a movimentação desse mapa para saber como você está, se resolveu, se não resolveu, houve maturidade, porque a gente tem ciclos, principalmente os ciclos maiores, por causa dos planetas maiores. A partir de Júpiter, eles habitam no máximo 2, 3 casas do seu mapa. Há planetas que ficam quase que 30 anos no seu mapa, no mesmo lugar. Já os planetas pessoais têm toda uma experiência, né, pequeno tempo de cada experiência para ir aprendendo, mas essa casa, assim, nessa roda, ela vai também rodando, da mesma maneira que a Terra gira em torno de si, a roda do mapa natal, ela gira em torno de si mesma. Então, eu tenho uma rotação interna, eu tenho a rotação dos planetas. Então, assim, gente, é uma ciência, não no sentido científico dessas comprovações, mas eu, pelas leituras, sem conhecer a vida das pessoas, a maior
parte, posso dizer 99,9% das pessoas falam: "Você me descreveu em características que nem eu mesmo sabia", porque aí a pessoa foi dar para um marido ler, para uma mãe ler, para uma amiga ler, e geralmente, assim, essa pessoa te descreveu exatamente como você é, porque às vezes a pessoa não tem percepção de si mesma. Então por isso que eu digo que é uma ferramenta de autoconhecimento, e aqueles pontos que ela não percebeu em si, mas que o entorno dela já percebeu, são os que ela tem que dar até mais atenção. Então, tem isso, tem as possibilidades, ganho de dinheiro, relacionamento, filhos, relacionamentos pessoais, né, amorosos, e relacionamentos com amizades e relacionamentos de possíveis sociedades, amigos mais próximos, né, sociedades que se desfazem. Então eu vim para ter filhos, Cristina, mas eu não quero ter filhos? Bom, foi você que combinou isso junto com os senhores que traçam essas inferências todas, porque nós aqui lemos as inferências a posteriori, depois que é armado. Agora, armar isso, acho que nem a inteligência artificial consegue fazer isso. Aliás, as leituras de mapas pela inteligência artificial são horrorosas. Não duvido que, se você escrever um algoritmo complexo desse, com todas essas inferências, ela não consiga, mas você tem que dar os dados com as exceções, com as possibilidades, é muita coisa para escrever. Você começaria agora, acho que levaria uns 50 anos, se fosse, para você escrever isso tudo. E, na tradição da astrologia árabe, como eu falei para vocês, de tradição, tem as estrelas fixas. Tem pontos específicos que a lua faz. Tem o lado sombrio da lua, aí é que vem os desafios kármicos. Então, na parte kármica, a gente vê os planetas retrógrados trazendo uma mensagem, a gente vê as casas suprimidas, as casas encolhidas ou as expandidas, a gente lê as estrelas fixas, e tem pelo menos umas, trabalho com umas 5, 6 estrelas fixas, né, que estão sempre aparecendo no mesmo lugar. Trabalho também com os nodos lunares, com Lilith, que é a lua sombria, o lado sombrio da lua, que dependendo de onde ela está, na frente do sol, atrás do sol, em que casa ela está, ela vai trazer um desafio diferente. Então, a leitura do mapa natal transdimensional vai te dar, pelo menos num primeiro momento, toda uma leitura transpessoal, depois essa leitura transdimensional, que é a sua história, mas a gente ainda pode aprofundar. A gente pode continuar, pode fazer uma revolução solar, ver como está agora, fazer uma projeção futura, trabalhar com aprofundamento de temas. Como assim, Cristina? Posso aprofundar relacionamentos em geral, trazendo para você, tendências, possibilidades que traz no seu mapa, inclusive ao longo de um certo período. Possibilidades de cura, como você adoece, tem a estrela da saúde e a estrela da morte. A gente vê, são pontos que os árabes detectaram. Que eu posso ver também, né, os elementos, né, os 4 elementos: fogo, terra, ar e água, que vão determinar, veja, isso é eletromagnético. A pessoa tem pouco ar no seu mapa, pouco pontos em elementos aéreos. Não é que ela não tenha ar, não é que ela não possa respirar, mas é claro que ela tem uma dificuldade mental, ela tem uma hipertrofia, talvez, das coisas emocionais, então ela pode, conhecendo isso, equilibrar, e equilibramos esses elementos, essas forças, através de terapias, de áudios de ativação e harmonização, e de terapia floral, sim. A aromaterapia eu uso para questões mais físicas e, eventualmente, alguns efeitos, né, mentais, psicossomáticos,
Então as ansiedades, depressão, TDAH, eu gosto de usar aromaterapia, mas não é que esteja no mapa, é que a pessoa, como tem dificuldade mental e hoje se coloca em desafio com muitas, com muitos ruídos, muitas informações e desinformações, quem tem um pouco de dificuldade nisso já vira um caos. Mas o TDAH, mesmo da criança hiperativa ou do adulto hiperativo, ele é bem diferente do que a gente está vendo agora, que seria memória seletiva, que seria foco seletivo, de interesse, de gosto, porque hoje, né, quando eu falo hoje, né, se começou ali na metade dos anos 90, final do século passado, e vindo para cá, nós temos uns quase 30 anos, 25, 28 anos, de imposição do lado emocional da pessoa, do gosto ou não gosto, do quero ou não quero, voluntarioso. Isso veio de uns tempos para cá. Não quero obedecer, não quero trabalhar, não quero estudar, não quero mais isso, não quero mais aquilo. Então, em termos de Brasil, isso ficou terrível, porque também existe uma diferença de você fazer o mapa e transferir esse mapa para outro lugar. Então, eu faço mapa, né, transdimensional de pessoas nascidas no Brasil, que estão em Portugal, em Calgary, em Vancouver, em Montreal, né, na Alemanha, na França, até mesmo no Japão já fiz. E o mapa, quando a pessoa se desloca, alguns desafios podem se resolver ou não serem ativados naquela região, mas não quer dizer que não tenha que resolver, e pode piorar. Aí a gente entra também com uma leitura leve, não faço tão aprofundada, mas uma leitura leve de cartoastrologia, onde eu posso ver se aquele local que você está indo, ele melhora para você ou piora. E tem gente que já está há 8 anos, 10 anos nesses lugares, então eles começam a receber uma influência já diferenciada dentro de si mesmo, e elas podem harmonizar ou não, então tem terapias de harmonização com o próprio local e a egrégora. Porque você tem essa egrégora pessoal, você tem a egrégora coletiva, você tem a egrégora do nascimento, que é do seu país de origem, e você tem as outras egrégoras que compõem toda a egrégora da Terra num conjunto, uma rede de inferências, informações, atuações, interações. Não é muito fácil ler isso, mas não é totalmente difícil, é um pouco trabalhoso, né, tem uma certa complicação, porque é complexo, um ser humano é complexo e uma astrologia para dar conta do ser humano tem que ser uma arte, uma leitura de complexidade. Então, se você quiser fazer o mapa transdimensional experimental, a gente vai fazer esse tipo de leitura, ou seja, eu faço a primeira, recebe em áudio, se quiser pode transcrever, mas por que em áudio? Porque eu tenho uma fluência maior para ver a leitura do mapa, eu não fico, né, escrevendo pontinhos, né, eu vou vendo já em frente. E depois a segunda leitura, que seriam os desafios, que é a parte mais difícil das pessoas ouvirem, porque é: "Você foi isso, assim, assim. Você foi assim, assim. Você foi", tanto homem como mulher, na outra encarnação fez isso, fez aquilo. Então, por exemplo, quem tem como desafio, né, o ficar num relacionamento, porque em muitas vidas abandonou, pode ter sido não só prostituta, pode ter sido cigana, pode ter sido nômade, pode ter sido por pirataria, homem ou mulher. Caixeiro viajante acaba fazendo, né, caixeiro é mascate, né, aqueles que andavam em comércio. Então eles aí iam abandonando as responsabilidades em prol de trazer dinheiro e às vezes esquece, o indivíduo ou a indivídua que está lá com os filhos rebentos, ou vai fazendo rebentos pelo meio do caminho fazendo a mesma coisa. E tanto homem quanto com mulher. Tem mulher também que larga tudo e sai para a vida, vai tentar a vida em outro lugar, vai fazer coisas em outro lugar, até hoje isso existe. Naquele tempo também, as pessoas não é porque não tinham carro nem avião que não viajavam, pelo menos nos espaços, e tinha navios, barcos, e isso é um
dos desafios, aí a pessoa tem que ter um assentamento. Ah, mas eu não quero ter filhos. Você vai ter que ter um projeto nesse casamento que vincule os 2 para esse resgate que você precisa. Ah, mas eu gosto muito da minha liberdade. Bom, hoje se enaltece muito mais esses aspectos do que outros, mas se é um desafio teu, claro que você pode fazer, mas é um problema seu, você vai dar conta depois. Tudo você vai dar conta. Fiz, não fiz, gostei, não gostei, papá, papá, né? Aí vai nascer de novo, vai nascer assim, assado, ali, acolá, não vai nascer agora, né? Gente, são muitas inferências. O ser humano é uma complexidade, e nós não, com essa ciênciazinha aí, não vai dar conta, muito menos com essa rede social divulgando saberes que não tem, né? Então tem que procurar, né, uma leitura séria, aprofundada, isto eu dou garantia, tá? Isso eu dou como garantia. Aí você pode fazer sinastria com seu companheiro, pode fazer cartoastrologia para saber qual é o melhor lugar para você morar, ou mudanças temporárias, vai ser bom, não vai ser bom, qual a melhor época. Podemos fazer também de rebentos, né, os filhos, trazendo uma série de informações super importantes. Eu digo, o manual do usuário que se desdobra em muitas possibilidades, em páginas, né? A sua, daqui a pouco você com 20 anos, você com 25, você com 30, você com família, você com filho, você assim, assado. Mudanças de profissão aparecem no mapa, transição, mudanças, né, de cidades podem aparecer, como também tem aquelas pessoas que aterram. Por que aterram? Porque precisam, foram nômades demais, agora aterram, ficam ali, trabalham ali, são um ponto fixo. Qual o problema? Nenhum. É preciso saber se esta é o seu desafio, a sua proposta, para não ser o quê? Eu falo infeliz. Então, o que eu digo para você é que você tem que ser feliz. Que você tem que viver em harmonia e felicidade, porque alguns desafios sempre vai existir. Vai existir morte, vai existir acidente, imprevisto, às vezes um que implica com você, alguém que não gosta e tal. Isto faz parte da diversidade. Vamos dizer que Deus é extremamente democrático e diverso, né? O todo, né? Não esse Deus aí de Bíblia. Então, é democrático, diversidade. Então, vai ter um que vai te perturbar dentro da família. Ah, mas eu tenho que ficar? Não necessariamente, vamos ver. Pai e mãe, ele é fundamental, te formou. Então você tem que harmonizar, mas também não precisa ficar eternamente junto se tiver um mal-estar, mas uma gratidão, um respeito. Agora, irmãos, primos, tios, isso é circunstancial, é como clube, é como amigo, não é fundamental. Alguém tem casa de primos aí? Eu posso ver primo na casa social. Até irmãos eu posso ver na casa social. Muito mais do que muitos aí leem, que as pessoas leem os filhos na casa social, que é a casa 5, e irmãos na casa 3. Pois eu aprendi e aprofundei que 3, como é planejamento, educação e ensino, está muito mais relacionado aos seus filhos do que propriamente a casa 5, que é a casa social onde você se relaciona, vamos dizer, sem muito compromisso. Então pode ser primos, pode ser irmãos. Teu pai traz 2 filhos de outro casamento, é teu irmão, meio-irmão. Por que tem que estar numa casa tão pessoal do teu planejamento, teu ensino? Não. Então as pessoas às vezes confundem as coisas por um motivo. E até porque a casa 5 é regida por Leão, e o Leão é o social. É as relações do mundo. Tem a ver com a vaidade, com aparecer, com o narcisismo até. Então o que isso tem a ver com o filho? E a casa 3, regida por Gêmeos. Planejamento, comunicação, ensino, projeto. É uma casa que me mostra projeto. Filho é projeto de vida. Então, já aí eu discordo de muitas leituras.
E as pessoas confundem. "Ah, minha filha é assim porque na casa 5 eu tenho um Júpiter". Tá errado. Isso é você no social. É você com a tua irmã, talvez, ou irmão. Você tem que olhar para a casa 3. Então, esse é um resumo do trabalho. Aproveita, existem N possibilidades, né, as progressões, revolução solar, a a sinastria, a astrologia cartográfica, pode fazer o mapa de filhos para saber melhor orientar, e tudo isso está lá no meu site, é só vocês clicarem, e vocês vão ver todos esses trabalhos, e sempre recebendo áudio e tirando dúvida numa consulta, que pode durar em até 50 minutos. Pode ser rápida, entendi tudo e tal, vamos passar para a parte kármica, como pode ser uma perguntas e em 50 minutos eu tento solucionar para você, para a gente passar para uma segunda parte e propor as terapias, harmonizações possíveis para a harmonização da sua vida com o universo, com o seu propósito de vida, ok? Então, fica aqui o meu abraço, espero que vocês comprem o mapa, aproveitem que eu ainda não aumentei o mapa, apesar de todas as taxas terem aumentado, o dólar aumentou. Aqui que tem a ver o dólar? Tem a ver que as plataformas que nos abrigam, e como eu não monetizo, nos cobram mais. E eu estou mantendo o preço. Vai lá e aproveita que até o meio do ano vou tentar manter esse valor, ok? Então, até o próximo vídeo de astrologia esclarecendo para vocês.